questão do conflito que o Dr. Marcos está nos assessorando também em Mato Grosso do Sul, na nossa custódia franciscana, que estamos fazendo esta cisão, apesar de com grandes dificuldades de entender o que o legislador brasileiro quer das instituições religiosas, é sempre um conflito. Por quê? Porque parte de uma visão diferente da missão de cada um, dos direitos e deveres de cada um. A Igreja Católica, ela tem, podemos dizer, dois direitos. O direito canônico, que a regula no seu interno, ad intra, e o direito eclesiástico, que a regula com os estados, a destra, podemos dizer assim. O direito canônico é superior para nós ao direito eclesiástico. Em algumas situações, a Igreja reenvia ao Estado a lei estadual, a lei estatal ou a lei do Estado, algumas causas que ela não prevê no direito canônico. O direito canônico tem só 1.700 cânones. Então, aquilo que ela não consegue prever, ela reenvia a legislação de um Estado, desde que essa legislação não se oponha ao direito canônico. Porque se qualquer legislação se opõe ao direito canônico, ela automaticamente o derroga. É o princípio do direito canônico. Então, a Igreja sempre partiu daquele princípio de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É bíblico. A missão da Igreja parte exatamente do fundador, que é Jesus Cristo. Então, no discurso das bem-aventuranças, Jesus sempre reenvia de fazer o bem sem ver a quem. A Igreja tem esta missão de fazer o bem ao próximo, e todas as suas atividades, se são em vista do bem da pessoa humana, a Igreja apoia, a Igreja colabora. Mas a Igreja se arroga também no direito de ter a sua independência jurídica, a sua dependência legal, exatamente porque ela se considera, entre aspas, uma societas perfecta, isto é, uma sociedade perfeita, na qual ela tem todas as condições. O que é uma sociedade perfeita? Ela tem todas as condições morais, estruturais, legais, para atingir o seu objetivo. Então, ela se considera uma sociedade que se basta a si mesmo, porque ela tem todos os elementos de levar adiante a sua missão. A missão do Estado é o bem comum, da Igreja também se enquadra neste bem comum. Mas o bem comum que a Igreja tem em vista, muitas vezes se diverge daquele bem comum. A Igreja, por exemplo, desde a Idade Média, ela foi obrigada a fazer concessões em virtude da sua crise. Ela foi obrigada a fazer concessões na época do grande cisma, através de um instrumento chamado concordata. Isto é, a Igreja, no contexto de cristandade, tinha todo o poder político e temporal nas suas mãos. A partir das crises históricas, temporais que a Igreja passa, perdendo um pouco a sua autoridade moral, ela começa a fazer concessões. Isto é, o poder político temporal começa a tomar uma parte daquele poder espiritual da Igreja. Exatamente aí, a Igreja acuada, ela começa a fazer concessões através de um instrumento estatal, da concordata, que ela começa a entrar ou a ceder uma área que era específica sua. A Igreja tinha sempre a última palavra, ela sempre se julgava que o poder espiritual sempre foi superior ao poder temporal. Então, com este conflito da Revolução Francesa, já depois na Idade Moderna, vão começar a surgir essas legislações que vão ter uma ideologia muito forte, inspirando legislações e práticas administrativas naqueles regimes políticos, que vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma separação hostil da Igreja com o Estado, vai ocorrer, em alguns
estados uma separação favorável e depois também, no outro momento, uma concordata. O que é esta separação hostil? A separação hostil é o regime no qual o Estado não só se limita a negar à Igreja um caráter público da sua missão, mas ainda com leis vexatórias, com leis muitas vezes ofensivas, procura impedir a Igreja de valer-se do próprio direito comum de ter base a sua existência. A Igreja é uma realidade teândrica para nós, em matéria de fé. Teândrica no sentido, é uma realidade divina e uma realidade humana. Ao mesmo tempo que ela tem um caráter de transcendental, ela tem um caráter muito terreno, muito concreto, e esta base jurídica, como uma sociedade, precisa ser reconhecida a sua existência em qualquer contexto legislativo. Esse sistema de separação hostil foi muito comum logo após a Revolução Francesa na França, no domínio de Gambetta, na Itália já do século XIX, no final do século XIX, na Espanha republicana, no México ainda tem uma legislação bastante dura, e nos governos, né, na Espanha republicana, teve essa separação da Igreja com o Estado, um certo conflito que durou alguns anos, e no México, que ainda alguns governos da América Latina. Então, a concordata vem tentar regular esta atividade da Igreja na sua missão. Eu tive a graça, naquele momento que foi firmado o acordo do Vaticano com o governo brasileiro, de estar ali quando o presidente Lula tomou essa iniciativa. Com a proclamação da República, o Brasil teve quase que uma separação hostil da Igreja. Toda aquela estrutura que o Império brasileiro aceitava como uma religião de Estado, a religião católica, com a separação da Constituição de 1891, foi uma separação total da atividade religiosa, que nós podemos ver até atualmente na Constituição de 1891. O Estado intervinha permanentemente nos negócios da Igreja e se arrogava o direito de ocupar espaços das instituições religiosas que se extinguiam. Nós podemos lembrar do sistema do padroado, que o Império tinha também a capacidade e tinha a finalidade de regular a missão da Igreja, inclusive dos seus ministros. O imperador tinha o direito de vetar, inclusive, a nomeação de bispos, e isso porque a Santa Sé não tinha autoridade moral de se impor. Por meio do Ministério do Império, o governo regulava as questões de disciplina, inclusive da liturgia. O imperador podia regular o modo da Igreja rezar. Ao mesmo tempo, a vida religiosa atingida por profunda crise, o prestígio do clero na época imperial declinava, e a vida cultural e política também. Os conventos, mais ou menos como a crise que nós vivemos hoje, esvaziavam e abandonados caíam em ruínas. Diversos institutos religiosos foram reduzidos a poucos membros. Em 1854, foi reduzido o noviciado, foi abolido o noviciado no Império, e foi o golpe mortal na Igreja do Brasil. Então, neste período de 1891, quando existe a separação do Estado, a Constituição Republicana de 1891, no artigo 7, dizia, quase como igual nós estamos vendo hoje, nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem haverá relações de dependência ou aliança com governos dos estados. A Constituição de 1891, no artigo 7, no 7º, ela aboliu, então. Esta foi, sem dúvida, de grande significado para a Igreja do Brasil. Por quê? Porque libertou a Igreja daquela relação trono e altar. Uma relação que sempre foi promíscua. Quando a Igreja se submete ao trono e altar,
esta relação não faz bem nem ao Estado e nem à Igreja. O jornalista cristão de Ataíde, numa obra sua chamada Estudo, dizia assim, que aquilo que a Constituição de 1891 fez, nada mais foi do que separar toda aquela situação de conflito de trono e altar. Por quê? Porque aquilo que desejavam fazer em 1891, num contexto já de revolução, ou também de laicismo, era dar um golpe de força na influência religiosa. Isto foi o objetivo principalmente da Revolução, da proclamação da República, não somente na vida política, mas principalmente na educação daquelas pessoas que a Igreja, né, com a formação católica, que preparava os homens e os políticos do futuro. Portanto, a mentalidade de 1891 era nitidamente antirreligiosa. Aquela situação que nós estamos vivendo hoje, como o Dr. Marcos explicava, parece muito naquele contexto de 1891. Por quê? Porque o Estado está tentando cercear a liberdade da Igreja de administrar os bens que ela livremente recebe. É evidente que ela tem que prestar contas à sociedade, mas principalmente aos seus fiéis, porque é deles que ela recebe a manutenção. A Igreja, vivendo num mundo temporal, num mundo físico, ela necessita também desses recursos materiais para cumprir a sua missão. Ela não pode viver só de Ave Marias ou de Pai Nossos. A Igreja vive num mundo que tem homens, tem atividades, ela precisa também da atividade monetária, da atividade fiscal, mas ela não vive sem este recurso que muitas vezes o Estado se julga no direito de tocar. É a minha posição de católico e também de frade. A Constituição de 1946, no artigo 31, dizia que a União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios é proibido também estabelecer ou subvencionar cultos religiosos e, ao mesmo tempo, é proibido dificultar-lhes o exercício. Vejam que estamos na mesma linha já na Constituição do Estado Novo, época de Getúlio Vargas, que também já continua nesta separação. Ou então, proibido manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou aliança com qualquer culto ou igreja, salvo se a colaboração for de interesse público, mas somente em 2 setores, previa a Constituição de 46, nos setores educativos e hospitalares. Já a Constituição de 69 se exprime nos mesmos termos. Vejam que a Igreja foi ela a iniciadora, no modo mais antigo, da atividade educativa. A Igreja, cumprindo a missão deixada por Jesus, no início recolhendo crianças pobres, crianças necessitadas, recolhendo essas crianças na igreja ou no ambiente paroquial, começa a formar ali aquela gênese do que seria hoje a escola. Depois a Igreja, acolhendo os doentes das pestes, das doenças daquela época, recolhendo esses doentes nas suas dependências de igreja, de salão paroquial, ela dá início àquilo que hoje nós conhecemos como os hospitais, reunindo jovens perdidos, muitas vezes abandonados pelas ruas. A Igreja, levando esses jovens para o estudo, entra na gênese daquilo que hoje seria uma universidade. Então a Igreja, muito antes do Estado estabelecer essa assistência social, a Igreja já praticava isso como uma missão evangélica deixada por Jesus Cristo. Então, a força mais relevante no Brasil vem também com aquela ideia, né, que o brasileiro, ele é impossível, dizia também esse nosso sociólogo Gilberto Freire, é impossível separar o brasileiro da religião. O brasileiro, é uma pessoa de natureza religiosa, independente da religião católica, da religião espírita, evangélica.
ele é generoso para com as atividades da sua igreja. O brasileiro, ele sabe ser generoso também de coração para aquilo que é ajudar o próximo. Mas parece sempre que esta reviravolta do governo intervir nas atividades da igreja limita uma missão que a igreja não pode nunca renunciar. A igreja sempre foi perseguida nas suas atividades, na sua missão, mas a igreja nunca se calou. Por isso, a igreja sempre tentou, de diversos modos, ter esse contato, mesmo naqueles regimes ditatoriais difíceis do pós-guerra, nos regimes comunistas, na União Soviética, no leste europeu. A igreja, depois de muito diálogo e de muita diplomacia, a igreja retomou quase que totalmente todas aquelas atividades que lhes foram tiradas depois da Segunda Guerra e também com o regime comunista. Em 2009, o Papa, vamos pensando assim na gênese desse acordo, que não é uma concordata do Brasil com a Santa Sé, mas é um acordo. Por que é um acordo? O Papa João Paulo II visitou o Brasil 3 vezes. Em 1980, em 91, 97, também fez uma escala técnica no Rio em 82. Da parte brasileira, já foram efetuadas 3 visitas até então do presidente Fernando Henrique, em 97, 99 e 2002, e muitas visitas das autoridades religiosas brasileiras e autoridades romanas, com a intenção de definir um tratado, um acordo, uma concordata das atividades da Igreja do Brasil. O Brasil tem o maior contingente católico do mundo. A maioria é o maior Estado católico do mundo. Tem o maior episcopado do mundo. O maior episcopado é do Brasil, maior inclusive que da Itália, dos Estados Unidos. Por isso, a Conferência Episcopal, ela sempre tentou, numa diplomacia, de ativar, de realizar um acordo ou algum tratado para garantir a atividade da Igreja no Brasil. O Papa Bento visitou o Brasil de 9 a 14 de maio de 2007, na Conferência de Aparecida, e foi a primeira viagem de um Papa num continente extra-europeu. O Papa Francisco também foi, logo após a sua eleição, foi o primeiro país fora da Europa que ele visita. Nos anos 80, então, a Conferência Episcopal Brasileira intensificou os esforços para conseguir um status jurídico adequado às exigências da missão da Igreja aqui, que se caracterizaram nos anos 90, foi um pedido oficial da Santa Sé. As coisas se movem muito lentamente neste âmbito. A Igreja não tem pressa quando se trata desse tipo de tratado, porque a maior virtude ali, tinha um secretário de Estado, Agostinho Casaroli, que a maior virtude da Igreja, em todo esse período de 2000 anos de existência, foi a virtude da paciência. A Igreja sempre soube ser paciente para esperar o momento oportuno para poder realizar a sua missão. Então, que linhas gerais do Acordo Brasil-Santa Sé? O Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil consolida as diversas relações jurídicas que o Brasil já tinha entre o Brasil e a Igreja Católica, que a Igreja Católica, ela não é uma igreja como as outras no sentido jurídico. Por quê? Porque quando a nossa relação fala da Igreja com o Vaticano, ela vive num espaço, o Vaticano é o espaço físico onde a Igreja tem a sua sede terrena para realizar a sua missão. E o Vaticano tem o seu reconhecimento jurídico internacional como um país e como um Estado independente, um Estado autônomo, com uma legislação própria. Por isso, a sua relação com outros países se difere muito, por exemplo, da Igreja Luterana, da Igreja Protestante, da Igreja Calvinista. Por quê? Porque ela tem um reconhecimento, uma personalidade jurídica de um Estado internacional. Por isso, em síntese, o estatuto que nós firmamos com a Santa Sé prevê o quê? O reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja e a sua missão apostólica. Prevê também imunidades, como dizia o Dr. Marcos, e isenções tributárias. As imunidades e as isenções
não são sinônimos. Proteção e conservação e divulgação e acesso ao patrimônio histórico e cultural da igreja. A igreja possui um patrimônio histórico, um patrimônio físico, um patrimônio cultural muito grande, que esse tratado prevê esta conservação. Se nós pensarmos no tanto de patrimônio que a igreja recebeu, de benefícios, de doações, e que ainda mantém, a igreja precisa que este patrimônio seja revertido a favor de sua missão. Prevê também uma proteção ao culto da igreja e suas liturgias. Prevê assistência religiosa aos enfermos e presos, são os tratados de visitas, né, das capelanias hospitalares, das capelanias militares. Prevê também o reconhecimento recíproco de diplomas de graduação e de pós-graduação. O meu título de doutorado, os 2 títulos que eu tenho, foram concedidos pela Santa Sé, que tem o reconhecimento do Estado brasileiro, um processo burocrático e longo, para que o Estado brasileiro reconheça que aquele título dado por uma instituição religiosa tem um valor jurídico também aqui no Brasil. Prevê a criação de institutos de ensino e facultatividade do ensino religioso. Este foi o ponto mais sensível, como administrar ou como ministrar ensino religioso num colégio público. A inserção da igreja nos instrumentos de planejamento urbano. Hoje, quase todos os loteamentos, ao menos lá em Cuiabá, em Mato Grosso do Sul, prevê, dentro de um loteamento, um espaço para o templo religioso. Isso também foi uma vitória. A igreja não precisa mais ficar brigando por espaço, porque o cidadão, ele tem direito de praticar a sua fé, independente de qual seja. Por isso, ele tem direito também de ter um espaço para a construção de um templo religioso dentro do espaço urbano. A não aplicabilidade da relação jurídica de emprego entre o clérigo e a igreja. Isso aqui foi uma das condições mais importantes. Por quê? Porque num país leigo, um país laico, a relação minha com a minha igreja não pode se tornar uma relação de empregado e patrão. A minha relação de sacerdote com a minha igreja não é uma relação jurídica de patrão e empregado. Isso também foi reconhecido, porque em muitas causas foi reconhecido que o padre, quando saía da congregação, abandonava, conseguia quase uma indenização pelo serviço prestado como um trabalhador normal. Não foi assim? E, finalmente, a solicitação à autoridade brasileira de vistos diplomáticos a fiéis estrangeiros em atividade pastoral. A igreja sempre teve seus missionários no mundo inteiro, e muitas vezes esses missionários, pelo fato de serem estrangeiros, tinham muita dificuldade de entrar no país. Como pode ser observado, então, os assuntos tratados no Estatuto já estão previstos e espalhados pelo ordenamento jurídico brasileiro, e desta forma a celebração do acordo possam constar formalmente como fonte de direito para ambas as partes. Então, como conclusão disso, da nossa pequena exposição, diante do exposto, o direito de liberdade religiosa decorre da própria liberdade de consciência, sendo o princípio da dignidade da pessoa humana a fonte axiológica destas liberdades. Tanto a doutrina da Igreja como a Constituição Federal reconhecem o caráter fundamental desses direitos inerentes à pessoa humana, sendo tutelado pelos 2 ordenamentos em cada um de seus planos no dualismo cristão. A laicidade estatal não serve como obstáculo à prática religiosa. Na verdade, é um instrumento que permite o exercício da liberdade religiosa pelos cidadãos do Estado. Ao contrário do que muitos pensam, a doutrina do Concílio Vaticano II não abomina o Estado laico, apenas aponta que se devem adotar uma postura de neutralidade ao invés de opressão e repúdio à fé. É o que os documentos da Santa Sé chamam de sã laicidade. Ademais, a fé não se demonstra apenas na consciência das pessoas, mas também apresenta sinais exteriores de sua manifestação. Significa dizer, não pode o Estado interferir nas estruturas da organização religiosa,
bem como nas atividades de culto dos fiéis, salvo para preservar a ordem pública. Por isso, o acordo prevê mecanismos de remissão que remete à sua matéria à observância das normas do ordenamento jurídico interno, consequentemente permitindo seu acolhimento integral conforme os padrões jurídicos do Estado brasileiro.